Olá, jovens! Nós aqui novamente. Tudo bem? Tudo bem, meus alunos da tarde? Vocês estão bem? Os alunos da manhã, da professora Fátima. Oi, eu sou a professora da tarde. A professora Fátima também está com saudade de vocês, tá? Eu tô dando essa aula por ela porque nós dividimos para ficar mais leve, enfim. Hoje nós vamos falar sobre interpretação textual. E, baseando-se nisso, e por falar nisso, na verdade, vamos relembrar um pouquinho a aula que você assistiu passada, que também foi eu que fiz essa aula para você, tá? Na ocasião, na nossa primeira aula de interpretação textual, eu expliquei a você que existe a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto, tá? Você lembra disso? Eu falei para você que eu vou sintetizar, vou simplificar, tá? Porque na aula passada realmente eu fiz de um modo mais detalhado. Compreender o texto é você pegar as informações que estão contidas no texto. O autor passou essas informações, às vezes de uma maneira explícita ou implícita, enfim, a informação está no texto. E como é que eu identifico uma questão que ela está me pedindo para fazer a compreensão textual? Geralmente ela começa assim: segundo o texto, segundo o autor, o texto quis dizer, tá? É diferente de interpretar. Interpretar é uma informação que você vai concluir através do que você leu. Tá? É uma conclusão sua, é você que vai fazer a inferência. Por exemplo, tem um determinado texto sobre a pandemia. Nós vamos ler o mesmo texto, eu e você. Se tiver pergunta de interpretação textual, é bem provável, é bem possível que tenha algumas respostas que estejam completamente diferentes. A minha da sua, mas isso não significa que a minha está errada ou a sua está errada, a minha está certa ou a sua está certa. Não, foi só a maneira diferente, as conclusões foram deduções diferentes que nós tivemos baseando-se na leitura, ok? E hoje nós vamos utilizar, eu pensei, vamos pegar um pouquinho de redação e unir ao nosso estudo de interpretação textual. Eu coloquei uma crônica, tá, do Luiz Fernando Veríssimo, para que a gente possa ler e interpretar. Mas também, pensei eu, é uma crônica, então vamos falar sobre crônica, porque nós conhecemos o gênero e também praticamos a questão da interpretação e compreensão textual, tá? Vamos começar então? Crônica. Crônica é um texto narrativo. Eu vou falar de uma maneira bem simples o que seria. O que é crônica? É você narrar algo que acontece no nosso cotidiano, algo corriqueiro, tá? E geralmente os cronistas, quem escreve a crônica, eles usam um tom de humor, assim, para deixar aquele momento mais leve, né? Mais descontraído. Então, olha só a definição de crônica aí na sua tela. É um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzidos por meio de comunicação. Sai em jornais, em revistas, enfim, tá? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Por que, professora? Porque é algo que aconteceu no nosso cotidiano, algo corriqueiro. Se tem um fato que aconteceu hoje, agora, gente, pode ter certeza que amanhã o fato que aconteceu hoje, agora, amanhã ele já está velho. Por quê? Porque amanhã já aconteceu outra coisa. Por isso que a crônica precisa ser algo atual, algo que acabou de acontecer, algo que acontece no cotidiano de qualquer pessoa, tá? Então, olha só, além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Que é um acontecimento corriqueiro. Gente, esses acontecimentos, coisas que acontecem assim no nosso cotidiano. Por exemplo, professora, ainda é um exemplo bem simples. Alguém foi pegar o ônibus, saiu atrasada, viu que o ônibus vinha, ela correu, ela não conseguiu pegar esse ônibus. Gente, isso é algo, quem pega o transporte público certamente já passou por isso. Então é algo corriqueiro, algo que acontece no cotidiano dessas pessoas, ok?
Portanto, as crônicas, elas são extremamente conectadas ao contexto em que elas são produzidas. Isto é, com o passar do tempo, ela perde a validade. Ok? Sigamos aqui. E você, daí? Veja a seguir, vamos ver agora as principais características de um texto com o gênero crônica, tá? Olha o primeiro, eu vou ler e comento para você. O fator principal que define a crônica é a sua temática, é o tema, é o assunto. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades, tá? Eu digo assim, sem medo de errar, que nesse momento tem muita crônica sobre pandemia, política. Muita. O quê? Por que, professora? Porque é algo do cotidiano, é algo que está acontecendo, é algo que está na mídia o tempo inteiro, tá? Segunda característica do gênero crônica. Para ser um bom cronista, tá? É aquele que narra situações banais com uma ótica criativa. Como assim? Você pega um assunto, um fato, algo que aconteceu no cotidiano, mas você narra esse acontecimento de uma maneira bem criativa, tá bom? Por exemplo, eu poderia narrar para você, hoje não era, até um mês, 2 meses atrás não era, mas hoje tá dando aula para você assim como eu tô dando, você na sua casa assistindo a minha videoaula. Há 2 meses atrás não fazia parte do meu contexto, não fazia parte também do seu contexto, mas hoje para mim de tanto eu gravar, de tanto eu estar dando aula para você estando na sua casa, que já está se transformando em algo corriqueiro. Eu posso pegar algo que aconteceu aqui nessa aula, tá bom? Ou na aula de algum colega que está fazendo esse trabalho, algum colega professor, e contar para vocês de uma maneira bem criativa, tá? Então eu posso formar uma crônica. É algo que está acontecendo na atualidade, essa nova forma que nós estamos tendo de passar o conteúdo, de passar a aula para você, é algo bem atual, tá bom? E eu posso contar algo que aconteça de uma maneira... professora, eu fui gravar, pronto, vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Eu fui gravar uma aula e olha só o que aconteceu. Eu estava lá no meio da aula, o rapaz que estava me filmando, ele deu um problema na câmera e parou de gravar. Mas eu estava tão focada na aula que eu não prestei atenção quando ele me deu um sinal que não estava gravando. E eu continuei. Aí quando passou uns 5 minutos, eu explicando, eu gesticulando. Aí ele olhou pra mim, professora, não tá gravando. Faz tempo que eu tô tentando te avisar. Então, posso narrar isso que aconteceu comigo no meu cotidiano agora de uma maneira mais leve, mais descontraída, tá? Então, vejamos aqui a nossa terceira característica da crônica. Vamos lá, nossa terceira característica da crônica. Isso aqui, tá vendo? Deu uma falha aqui no computador, mas já voltou. Terceira característica da crônica, isso não é esse slide, é o anterior, tá? Esse daí é a crônica que nós vamos ler daqui a pouquinho, certo? Que eu falei pra você, do Luiz Fernando Veríssimo. Agora nós vamos dar continuidade àquele slide anterior com a terceira característica da crônica, que diz assim: das crônicas, é comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. Inclusive, a crônica que nós vamos ler daqui a pouquinho tem esse toque, tem esse humor, tá bom? Professora, e humor? Professora, o que é humor? É aquele texto que eu leio e eu começo a rir descontroladamente? Não, nem sempre. Eu posso ler um texto, você lê o mesmo, eu morrer de rir e você simplesmente olhar, nossa, eu não vi graça nenhuma nesse texto. Não pode? Porque, professor, o humor ele é causado principalmente por fatos inesperados. Quando você está lendo um texto, você está esperando aquele final e é surpreendido com um final diferente. Aí eu coloquei o humor, tá certo? Quarta característica
característica da crônica. A linguagem da crônica costuma ser coloquial. Por que, professora? Porque tem que ser uma linguagem leve. O que é uma linguagem coloquial? É o modo como eu falo. Tá? Eu vou transcrever lá no meu texto a maneira como eu falo. Lembrando, você tem que deixar claro que essa linguagem coloquial faz parte do contexto, tá? Não é porque você escreve errado, professora, eu escrevi essa palavra errada aqui, porque é uma linguagem coloquial. Não, tem que ficar bem claro que essa linguagem coloquial faz parte do contexto do texto, tá? E por último, a característica crônica. Normalmente, já falei para vocês, a crônica é publicada em jornais, revistas, sites, blogs. Por quê? Porque tem que ser sempre notícias atuais do nosso cotidiano. Vou ler uma crônica para você. Vou fazer o seguinte. Vamos lá, crônica. Vou fazer o seguinte. Eu sempre, na aula, assim, eu sempre peço alguém para me ajudar a ler, né, em voz alta. E assim, eu estou pedindo a você agora para me ajudar a ler. Eu vou ler e você vai ler junto comigo. E eu peço que você leia em voz alta. Posso contar com você? Faz de conta que você está lendo para mim, que eu estou ouvindo você. E eu vou ler para que você leia juntinho, para que a gente possamos ler o texto de uma maneira bem sincronizada. Vamos lá? O Homem Trocado. Autor, Luiz Fernando Veríssimo. Vou ler um pouquinho rápido, tá, gente? Pode ser? Vocês estão acostumados, né? Geralmente, quando eu leio devagar, eu tropeço. Então, vamos lá? Me acompanhe. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Porque não havia risco nenhum. Comigo sempre há riscos. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conto que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais e com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado, mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Era uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Gente, olha a questão da sucessividade de enganos que aconteceu na vida desse homem. Claro que nós percebemos nessa crônica muito humor. Lembra que eu falei que o humor é uma das características da crônica, ok? Vamos analisar essa crônica então. Os trechos abaixo apresentam 3 momentos do texto. A questão está só pedindo para você colocar esses trechos na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos dos fatos, tá bom? Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte:
Posso ler na ordem dos acontecimentos dos fatos? Vamos lá. C. Eu vou ler sem falar os itens e você observa qual item, tá? A apresentação dos personagens que dialogam e da indicação do lugar onde eles estão. A crônica começa assim. Logo em seguida, é um relato detalhado da série de enganos pelos quais o personagem, desde o nascimento até o momento atual, passou. E, por último, retorno à situação inicial e a apresentação do elemento surpresa. Qual foi o elemento surpresa desse texto? Ele falou de uma série de enganos que aconteceu na vida dele, desde criança. Ele foi trocado na maternidade. O que mais? Me ajudem. Que eu estou ouvindo. Ele casou, ele foi traído, ele recebia contas que ele não tinha feito essas contas. E por último, ele já tinha sido desenganado pelo médico, mas era engano, era outro paciente. E por último, ele entrou no hospital para fazer uma cirurgia de apendicite e trocaram a cirurgia, fizeram outra cirurgia nele. Outro engano, né? Ao meu ver, mais terrível. Mas, então, passamos adiante. Professora, por que você colocou a resposta? Porque o intuito aqui é fazer com que você perceba realmente a resposta, tá bom? Para quê, professora? Para quando você for interpretar outra crônica, você está seguindo o mesmo raciocínio, tá? Analisando a crônica. O que deu errado em cada um destes momentos da vida do narrador? Gente, essa pergunta não é uma pergunta de interpretação textual, é uma pergunta de compreensão. Por quê? Não precisa você deduzir nada, não precisa você concluir nada. Essas respostas, elas estão no texto. Essas respostas, o autor já falou para você lá no conteúdo do texto, tá? Vamos ver o que foi que deu de errado em cada um dos momentos. Não, voltou lá para aquele slide. Vamos ver o que foi que deu errado no nascimento. Como eu falei há pouco, ele foi trocado no berçário e ele foi criado até os 10 anos de idade por um casal de oriental. O que foi que aconteceu no registro do nome? Outro engano. Era para ser chamado de Lauro e um erro de digitação. Colocaram Lírio. Na escola, ele vivia recebendo castigo por algo que ele não fazia. No vestibular, ele foi muito bem, mas o computador se enganou e não colocou o nome dele na lista de aprovado. E no casamento, ele não foi feliz, por quê? Porque a mulher o enganava. Tá? Professora, por que você respondeu tão rápido assim? Porque eu volto a repetir o que eu sempre falo para você em sala. Olha, inclusive na nossa aula anterior sobre interpretação textual, eu dei algumas dicas de leitura, né? Eu falei que você fizesse a primeira leitura e tivesse uma visão geral do texto, né? E ao terminar essa leitura, tentasse com uma única frase resumir o que foi dito. Na segunda leitura desse mesmo texto, aí sim, você sublinhar, você tirar as informações mais importantes e uma terceira leitura para fechar. Peguei um texto, fiz assim, li 1, 2 vezes, 3 vezes, eu vou compreender melhor. Professora, como é que eu sei que eu realmente fiz uma leitura eficaz? Se realmente eu li o texto? É porque eu decodifiquei as letras do texto inteiro? Não. Você lê o texto quando, após a leitura, você fecha o livro, você bota no cantinho lá e você é capaz de contar o que você leu com suas palavras. Do mesmo jeito é um filme. Eu não posso dizer, eu fui ao cinema assistir um filme. Aí você chega pra mim e diz assim, legal, me conta. Aí eu olho pra você e digo assim, eu não lembro. Eu assisti o filme? Não, eu fui ao cinema, eu fiquei em frente à tela, meu corpo estava lá, mas o pensamento não estava. Por quê? Eu só posso dizer que eu sou capaz, eu li o texto, eu entendi o texto, se após eu sou capaz de resumir o texto com minhas próprias palavras, ok? Olha só, indo adiante. Os problemas vividos pelo personagem da crônica são todos improváveis, absurdos? Não, até porque uma crônica são fatos que acontecem no nosso cotidiano. Sim, alguém poderia pensar em um nome, a mãe foi lá, o pai foi lá no cartório e houve um erro de digitação e não tinha mais como trocar. Isso pode acontecer?
Você pode estar na escola e levar culpa, ser chamado lá para a coordenação e te acusarem de algo que você não fez. Isso pode acontecer? Pode, claro que pode. O problema, não é nem um problema, a questão do texto é que isso foi exagerado de uma maneira criativa e com um toque de humor. Mas tudo que aconteceu com o personagem poderia simplesmente ter acontecido na vida de qualquer pessoa, tá? Claro que todos os fatos juntos, né, ali já foi uma criatividade do autor, mas uma coisa ou outra poderia acontecer sim, tá? Quarta questão. O personagem narra fatos desagradáveis ocorridos em sua vida, mas em certo momento deixamos de nos compadecer e passamos a rir dos acontecimentos, né? O que provoca esse efeito? O que provoca esse efeito? Quando a gente percebe essas tragédias sucessivas que acontecem na vida deles. Tem o primeiro erro, trocou o nome Lauro por Lírio, mas aí quando você começa a ler e você vê que esses erros na vida dele aconteciam de maneira frequente, aí a gente já começa a rir. Por quê? Porque são erros demais, né? Então a resposta bonitinha para essa pergunta seria: as tragédias são sucessivas e acontecem com a mesma pessoa. Vários erros acontecendo de maneiras sucessivas com a mesma pessoa. Isso faz com que o texto tenha esse humor, ok? Vamos lá, passando adiante. Que elementos o cronista utilizou para gerar o humor do texto? Os enganos e erros acontecidos com o personagem central, tá? Houve enganos, aí ele foi lá. Professora, eu posso imaginar assim, o cronista ficou sabendo desse personagem e tinha acontecido 2 erros na vida dele. Por exemplo, a troca de nomes e ele levar a culpa na escola por algo que não acontecia, mas ele sempre levava a culpa. Aí o autor pegou esses 2 ganchos e, né, com a criatividade, deu uma incrementada e criou uma crônica, algo que aconteceu, realmente acontecia no cotidiano, porém de uma maneira criativa e de uma maneira com toque de humor. Tá ok? Então, olha só, concluímos essa nossa aula, interpretação textual, falamos um pouquinho sobre crônica. Eu espero que o meu objetivo tenha sido alcançado. Qual é o meu principal objetivo nessa aula? Meu principal objetivo é que você tenha compreendido a minha mensagem. Se isso aconteceu, eu estou extremamente feliz. Só não estou mais feliz porque nós estamos distantes e não estamos no momento tendo aquela interação. Mas a gente sabe que esse momento vai passar, isso aqui é só mais uma aprendizagem, porque tudo na vida nós tiramos uma aprendizagem. Tudo na vida tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom, tá? E nós estamos aqui para quê? Explorar esse lado bom, ok? Então, no final das minhas aulas eu sempre falo foco e fé, tá bom? Elementos essenciais. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.